Como eu falei no último vídeo, ou no anterior, eu não sei a ordem que os vídeos saíram, a gente tem novas imagens do caso Jacob Blake, que mostra que esse senhor, antes do que aconteceu, ele estava brigando com os policiais. Aqui ele fala que novas imagens mostram o Jacob Blake brawling, que é um tipo briga, mais ou menos, brigando com os policiais antes de levar tiros dos dois policiais. Não tem por que ter esse branco aqui. Dos dois policiais de Wisconsin, antes de tomar tiro. Assim que dois policiais brancos são colocados em... Tá. Aqui fala que ele estava desarmado. Não tem como saber. Ele estava... Eu queria que esse negócio aqui saísse, né? Obrigado. Não tem como saber se ele estava desarmado. Ele estava tentando pegar alguma coisa dentro da SUV, dentro do veículo. Tanto que a posição que ele entrou no veículo é de quem estava indo pegar algo, não de quem estava simplesmente sentando para sair dali, como foi falado em alguns outros lugares. E ele levou 7 tiros no domingo. Os policiais responderam a um incidente doméstico a uma casa na área, mas a natureza da disputa não era clara. A princípio, estavam falando que Jacob Blake ele estava separando a briga de duas mulheres, e quando a polícia chegou e o abordou, né? E as imagens já mostram que não foi bem isso que aconteceu. Aqui fala que o vídeo mostra Blake andando em direção ao seu SUV, quando pelo menos 3 policiais o seguem com as armas em mão. Eu lembro de ter visto 2 só nas... o terceiro estava do outro lado, que tá certo, eu acho. Blake parece ignorar as ordens dos policiais de parar e tenta entrar dentro do lado do motorista da SUV. Quando ele leva quando pelo menos 7 tiros são ouvidos, as crianças de Blake que estavam dentro do carro quando os eventos estavam acontecendo. O vídeo de outro ângulo mostra que Blake, pelo menos 2 policiais aqui tiveram o confronto na calçada, perto do carro. No clipe, Blake é visto extricating, eu não sei traduzir isso daqui, himself from the brawl. Mostra que ele simplesmente sai da briga com os guardas e começa a andar em direção da SUV. O governador democrata Tony Evers, de Wisconsin, disse que 125 membros da Guarda Nacional vão estar em Kenosha segunda-feira à noite. Então acredito que seja semana que vem. Então vai passar uma semana inteira até a Guarda Nacional estar lá. A União de Polícia de Kenosha foi contra Evers por soltar irresponsavelmente a nota dele, falando que os tiros foram excesso de força. Talvez tenha sido, mas se a pessoa
se livra de 2 policiais e tenta pegar algo dentro do carro, os policiais têm que simplesmente ficar esperando o cara pegar, seja lá o que for. Se for uma arma, os policiais têm que esperar a pessoa atirar neles antes de poderem fazer qualquer coisa. A gente tem vários vídeos por aí de os policiais indo abordar a pessoa e sendo recebido com tiros. O policial só chegou do lado da porta do motorista e já está levando tiro. A gente tem vídeos também de casos parecidos com esse, onde a pessoa se livra fisicamente de 2 policiais que estavam tentando contê-la e entra no carro, pega a arma e começa a atirar nos policiais. Então, excesso de força talvez tenha acontecido, mas se não tivesse acontecido do jeito que aconteceu, a gente podia ter um policial na UTI, né? O Departamento de Polícia de Kenosha declarou estado de emergência. Eu não sei traduzir para português curfew. Na segunda-feira à noite, começando às 8 da noite. Isso está fazendo muito sentido, na minha opinião. Enfim. A menos que eu esteja traduzindo isso daqui errado. Os tiros acenderam a raiva em residentes locais de Kenosha, que se aglomeraram em protesto, pedindo para tirar os fundos do... É o que está acontecendo nos Estados Unidos há muito tempo já. O que me deixa muito desconfortável é essa palavra protesto aqui, porque no inglês eles têm riot, que é o protesto violento, né? onde tem tiro, onde tem lojas com seus vidros quebrados, onde tem coisas pegando fogo, onde pode ter morte. Então, protesto não é a palavra certa a ser usada aqui. Aqui diz que, exatamente, alguns atacaram carros de esquadrão e um policial caiu no pavimento depois de ser atingido por um tijolo. Eu aqui mostro o vídeo. Tá sem som, então acho que o YouTube não vai reclamar muito. Que mostra os 2 policiais, tem um terceiro aqui vindo pelo outro lado, por isso que eu fiquei meio em dúvida se tinham 3 mesmo, o terceiro foi por trás da SUV. E aqui no vídeo mostra os 3 policiais tentando segurar, tentando conter o Blake, Jacob Blake, e ele simplesmente sai. Né? Deixa eu fechar aqui do lado, né? Porque eu não sei até onde vai aquele ali. As imagens estão meio borradas. Imagem de celular às vezes dá nisso. Mas a gente tem... Eu vou pegar esse daqui. Biden, candidato à presidência dos Estados Unidos. Biden fala que oficiais, né, os policiais, devem ser condenados, devem ser held accountable. Né? Eles têm que responder pelos tiros em Wisconsin. O que não faz... Isso daqui foi... Deixa eu ver se tem aqui a data. 24, foi ontem, antes daqueles vídeos saírem. Ele já estava condenando os policiais sem saber o que aconteceu. A gente agora, 48 horas depois, 2 dias depois, não sabe o que aconteceu exatamente. E a gente tem um candidato à presidência dos Estados Unidos condenando os policiais. Aqui ele fala, ele chama por uma imediata e completa
e transparente investigações e que os policiais sejam condenados. O que é completamente insano. Você não sabe o que aconteceu e você já está condenando alguém. Mas isso é normal, né? Hoje em dia, a gente vê tanto esquerda quanto direita, né? Na era da internet, a gente tem muito isso, que as pessoas simplesmente condenam sem saber exatamente o que aconteceu, sem ter todas as provas colocadas em lugar. Como, por exemplo, todos os protestos que começaram em relação ao incidente com o George Floyd, sem saber o que aconteceu. 2 meses e meio depois, sai o vídeo da câmera que estava com os policiais e mostra que não foi do jeito que a mídia estava colocando. A gente tem aqui falando que Wisconsin enfrenta terceira noite de protestos depois que a polícia atira em homem negro. Então, não é protesto, porque protesto indica que é uma coisa pacífica, e esse negro não faz sentido estar aqui, né? A polícia atira em homem. E a gente sabe já que esse homem que a polícia atirou já tinha um mandato de apreensão, porque, pelo que eu falei no último vídeo, ele tinha sido acusado de crimes sexuais e de crimes domésticos. A gente tem, eu não sei se vai ter esse daqui. Eu acho que não. Aqui ele fala o governador? Não, governador. Mas o governador falou também que os policiais tinham que ser condenados pelo que eles fizeram. Isso daqui, prédios pegando fogo, não é um protesto pacífico. Mas o que a mídia quer fazer? A mídia quer justamente que as pessoas vejam a palavra pacíficos e entendam que está todo mundo de mão dadas, cantando músicas felizes, protestando calmamente contra a polícia, enquanto, ao mesmo tempo, eles tentam normalizar o fato de que construções estão sendo ateadas em fogo. A frase ficou errada, mas estão colocando fogo em construções, agora ficou certo. Estão colocando não só em construções, como também em carros, estão atirando na polícia, estão dando tijoladas. Estão pegando tijolo e dando na nuca de policiais. Isso não é normal, isso não é um protesto, isso é um riot, isso é uma arruaça, é um protesto violento, só que eles querem que seja normalizado. Eles querem que isso seja normal. Eu tenho aqui... Opa, a câmera dá uns problemas quando toca para um site mais escuro, mas enfim... Cidadãos armados tentam guardar negócios locais em Kenosha. Eu não vou rodar o vídeo porque eu não sei exatamente o que está aqui no vídeo. Na verdade eu sei, mas como tem arma claramente à mostra, eu prefiro não... Deixa eu ver se eu... Aqui a gente vê pessoas normais guardando negócios locais, né? Pequenos negócios, né? E a gente vê que no Brasil, não só no Brasil, nos Estados Unidos também, no início eles eram chamados de black blocs, né?
A gente pode lembrar da morte do cinegrafista da Band, ou da Record, acho que era da Band, por um black bloc que era apoiado pelo PSOL, se eu não me engano, né, um partido político apoiando um grupo que claramente só quer quebrar as coisas. Esse grupo não necessariamente evoluiu. Andy Ngo, Andy, NGO, Andy Ngo, ele fala que desde aquela época, desde o Black Blocs, já era Antifa, só que com nomes diferentes. Na época era o Black Bloc, que ia contra a agressividade policial para defender os protestantes pacíficos, mas na verdade eles só queriam quebrar as coisas. Na época eu acreditava que Black Blocs eram os bonzinhos. Você vê como as coisas mudam em 6 anos, né? E agora é o BLM, o Black Lives Matter, que é só uma bandeira por trás do que a Antifa se esconde. Então a gente vê aqui pessoas normais protegendo micro e pequenos negócios. E como eu estava falando do BLM, a gente vê aqui nesse tweet do Matt Walsh, esse aqui de baixo, eu acho que o de cima também, mas enfim, ele fala aqui que Black Lives Matter, aqui é um xingamento, demandam que pessoas que estão jantando em restaurantes levantem o punho por poder negro. Um casal, jovem casal, bravamente mantém sua dignidade e se recusa. Para você ser conforme essa pessoa, não se embarace fazendo o que esses covardes querem que você faça. A gente vê também esse vídeo aqui em cima. E a gente vê que quando esse casal se recusa a fazer isso, ele começa a ser xingado de vários nomes. Eu não costumo... Não vou usar palavrão aqui, porque a gente sabe o YouTube, né? Um palavrão é motivo de vídeo de pequenos canais ser tirado do ar. E aqui é a mesma coisa, a gente vê essa mulher sentada, ela não está levantando a mão. A gente vê essas outras pessoas tentando intimidar ela a levantar. A gente tem a Candace Owens, que é uma... Ela não fala muito dela aqui, né? Ela fala mais do livro dela. Ela é uma republicana negra que fala contra esse tipo de atitude, né? Aqui a gente tem... Eu não sei se ele está eleito, se ele já é um senador. Ele já é senador. Ele fala que Black Lives Matter é um grupo de ódio. Eles demandam compliance, né? Eles demandam que você faça o que eles façam com lealdade. Ou eles vão tentar e vão... Aqui ele fala que eles vão conseguir tirar isso de você, a sua lealdade. Eles vão fazer que você faça o que eles querem, mesmo contra a sua vontade, né? Porque por intimidação, por xingamento, pelo cancelamento. Aqui ele fala que esse movimento não é sobre pensamento livre, é sobre dominância pela força. Aqui ele fala que Black Lives Matter é um grupo terrorista doméstico nos Estados Unidos. Black Lives Matter são marxistas. A gente sabe disso, os criadores do movimento já falaram que são. Olha, aqui a imagem está bem nítida, né? Aqui, como eu falei do Andy Ngo, que ele fala... Ele é um
repórter desse tipo de... Ele cobre bastante o Antifa e esses grupos por qual o Antifa fica por trás. Aqui a gente tem um post do New York Times, né, considerado um dos maiores veículos de jornalismo do mundo. Marchas pacíficas em Kenosha, Wisconsin, por que coloca um N ali? Contra tiroteio policial a Jacob Blake, um residente negro, giveaway, gera fogo e destruição. Vocês entenderam? Mas você não pode falar que a marcha foi pacífica se você fala que gerou fogo e destruição. Eu mostrei no último vídeo, justamente o estacionamento. Aquele estacionamento era uma loja de carros, se eu não me engano, que estava com um letreiro escrito Black Lives Matter, e todos os carros daquela loja, daquele pátio, pegando fogo. Isso não é uma marcha pacífica, mas como eu falei, eles querem normalizar esse tipo de coisa para que pare de ser passado nos jornais, para que as pessoas vejam, é protesto, pensem em tudo pegando fogo, uma coisa normal, uma coisa que acontece rotineiramente e não seja muito divulgado. Aqui a gente tem no Wikipedia, aí, Kenosha Riot, e a gente tem a primeira coisa que fala aqui, que tem um pedido para que o nome do artigo, para que o título, né, do artigo, que é o que está selecionado ali em azul, seja mudado para Kenosha Protests. E esse pedido está sob discussão. Eles querem que deixe de ser riot, que é uma coisa negativa, para virar protesto, que é uma coisa positiva. Positiva ou neutra, né? E eles pedem para que não seja mudado nada no artigo enquanto está sob discussão. Mas o que eu queria mostrar é justamente isso, que eles querem normalizar a destruição, eles querem normalizar todo esse quebra-quebra, essa arruaça, todo esse fogo e destruição que está acontecendo nessas cidades. E a gente pode ver a mesma coisa aqui no Brasil. Aqui a gente tem notícia da Veja, que já começa falando racismo nos Estados Unidos. Não tem como saber, nesse momento, se foi um caso de racismo. Esse homem podia simplesmente estar pegando uma arma de fogo no carro dele para atirar na polícia. Ele tinha um mandado de busca contra ele, para prendê-lo. Ele já tinha sido acusado de crimes sexuais e crimes domésticos. Então não pode dizer que foi um caso de racismo. Aqui fala que gera caso de violência policial, gera segundo dia de protesto. A gente não tem no Brasil uma palavra exata para riot, seria arruaça, né? Mas arruaça não é uma palavra forte o suficiente. Eles teriam que colocar exatamente protestos violentos, e aqui embaixo no subtítulo eles deviam colocar que esses protestos geraram várias lojas e edifícios pegando fogo, sendo ateado fogo nesses prédios e lojas, vários carros, policiais sendo agredidos nas ruas. Eu não vou ler porque não importa, só o que importa é o título para mostrar como a mídia é parcial, ela tem um lado, a mídia. A Veja, todo mundo sabe que ela é parcial, que ela é da esquerda, assim como veículos como a Globo, Folha de São Paulo e outros veículos desse tipo. Aqui também foi feito, essa reportagem saiu hoje, algumas horas atrás.
A gente já tinha o vídeo, eles não mostram o vídeo aqui. Aqui ele fala que... Deixa eu ver se é esse. Aqui, é esse vídeo mesmo. É essa fala do governador que o sindicato policial... que o sindicato das polícias de Wisconsin se opõe, né? Devemos estar à altura deste momento e enfrentá-lo com nossa empatia, nossa humanidade e o férreo compromisso para interromper o ciclo de racismo e preconceito sistemático que devasta as famílias e comunidades negras. O sindicato policial de Wisconsin soltou uma nota contra essa fala do governador, justamente porque não tem prova que foi racismo, não tem prova que é preconceito sistêmico, não tem prova que isso é algo contra as comunidades negras, lembrando que só, se eu não me engano, são 17 negros desarmados que morrem por ano nos Estados Unidos e pela polícia. E a gente tem, se eu não me engano, 19 mil casos de... Não, 1.900 casos de negro matando negro dentro das comunidades negras, né? E do total, casos de... Se a gente somar os casos de pessoas negras armadas que são mortas pela polícia, fica na faixa de... Fica entre 100 e 200 pessoas. Aqui ele fala que escalada de violência, isso aqui devia estar no título, não devia estar aqui embaixo, porque a gente sabe que mais de 70% das pessoas só leem o título, não leem tudo. Aqui a gente tem cidade americana, tem segunda noite de protestos após a polícia atirar em um homem negro pelas costas. De novo, não tem por que esse negro estar aqui. Pelas costas, sim. Atirar em homem pelas costas. Talvez esse pelas costas tenha sentido aqui. Mas, de novo, o que a polícia tem que fazer? Esperar o cara virar com a arma atirando para aí sim tirar a arma do coldre e retornar a tiro? Não faz sentido. A polícia tem que esperar, principalmente atualmente, né? Como a gente tem esses quase 3 meses, eu não peguei a notícia, mas quase 3 meses de protestos. Então, aqui eles querem colocar a foto dele com os filhos dele. A gente sabe que ele tem casos de... Ele estava sendo processado por violência doméstica, então não faz muito sentido. Não faz muito sentido colocar isso aqui, porque até onde a gente sabe, as crianças dele podiam estar sofrendo esse abuso doméstico. Aqui eles falaram um pouco da corrida presidencial, que eu não vou colocar ali, eu não vou falar, não vou colocar ali, não faz sentido. Aqui a gente tem protesto, Curitiba tem protesto com bandeira do Brasil queimada, vandalismo, tiros e bombas da PM. O jeito que foi colocado a frase é proposital, justamente porque dá a entender que essas coisas aconteceram pela polícia militar. A polícia militar fez essas coisas. Estamos sendo aquele caso dos antifas em Curitiba. Então a gente vê de novo um protesto. Um protesto não tem... No Brasil a gente não tem outra palavra.
mas o protesto dá uma conotação pacífica, quando, na verdade, queimada, vandalismo não é uma coisa pacífica, só que quando eles colocam o PM depois dessas palavras negativas, dá a entender que a polícia militar fez essas coisas. E aqui a gente tem o caso, eu não vou entrar no caso, né, a PM já falou que o caso está sendo processado, os policiais já foram afastados, já tem um inquérito, mas eles falam que os ônibus são incendiados em protesto. Né? De novo, o protesto dá uma conotação pacífica. Então, os ônibus foram incendiados, mas o protesto estava sendo pacífico. Foi só um efeito colateral, uma coisa que acontece, coisa boba, não liga não. Não precisa ligar para isso não. Né? E a gente vê isso, na mídia normal. Né? Eles querem normalizar esse tipo de coisa. Não deixem eles normalizarem esse tipo de coisa. Apontem que isso daqui não é simplesmente protesto. Apontem que isso é um ato de vandalismo. Vandalismo é uma palavra que devia ser usada mais frequentemente nesse tipo de notícia. Mas é isso aí. Foi um vídeo bem longo, uma sequência do último vídeo, trazendo um pouco mais do que está sendo apurado em relação ao caso do Jacob Caleb. Não sei se eu falei o nome dele certo agora. E um pouco de como a mídia é parcial e como esses movimentos, como a Antifa entra por trás desses movimentos, esses tipos de movimento, Black Blocs e Black Lives Matter como escudo. E a gente tem casos de morte, como, de novo, do cinegrafista da Band, que são encobertos e jogados de lado como se nada tivesse acontecido. Não deixe essas coisas passar batido. Apontem esse tipo de coisa e mostrem a hipocrisia da mídia. Por esse vídeo, acho que hoje ou amanhã só vai ter esse vídeo, que já é um vídeo bem longo. E até.